aí, né? Acredito que já, né? Os slides assim e já tá gravando. Já? Beleza. Bom, pessoal, então boa noite. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui novamente para a nossa sequência de aulas de história, né? A gente tá vendo História do Brasil, já vai o quê? Umas três aulas, né? Que a gente tá em História do Brasil. Eu acredito que essa é a nossa quarta aula. Beleza? Show de bola. Então vamos seguindo aqui vendo História do Brasil, até a parte que cai mais assim no Enem. A gente vai ter até o final desse mês aí, para depois a gente começar os ciclos de revisões, que foi decidido aí que a gente ia ver a partir do início de novembro. Beleza? Então, show de bola. Já temos um banco de questões enorme, então vai dar para a gente trabalhar bastante coisa usando as questões. Vamos lá, show de bola. Despertando aqui. Passei tanto tempo no escuro, ao botar menino para dormir, que fiquei morgado. Bom, pessoal, hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é entender como foi que o Brasil se tornou independente, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de independência do nosso querido Brasil Guarani. E o início desse processo se dá, né, com Napoleão Bonaparte impondo o seu império em toda a Europa e proibindo de que todas as nações europeias fizessem comércio com a Inglaterra. Eu até falei isso na aula passada, ok? E aí, para fugir desse controle, desse domínio de Napoleão Bonaparte, a família real, né, liderada por Dom João VI, foge para a sua principal colônia. A família real portuguesa foge para o Brasil. Então, o início da independência do Brasil se dá com um período que a gente chama de período joanino, ou seja, um período em que Dom João, por isso joanino, Dom João estará morando aqui no Brasil. Beleza? Então, a gente vai ter que entender por que ele veio, né? E a resposta é muito simples, foi fugindo literalmente de Napoleão Bonaparte. Dom João veio para cá, ao lado de toda a corte portuguesa, né? Existe uma estimativa aí de cerca de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas vieram para o Brasil, saíram lá de 1807, chegaram aqui em 1808, uns ficaram na Bahia, outros vieram para o Rio de Janeiro. Estima-se que foram cerca de 43 navios, bem tupetadinho de gente vindo de Portugal para cá, né? E aí Portugal ficou entregue às baratas. Não entregue às baratas literalmente, porque Napoleão vai invadir e vai assumir o controle de Portugal até 1814. Beleza? Show de bola. Boa noite para a galera que chegou agora. Beleza? Então, vamos falar sobre o período joanino, o que aconteceu no Brasil, nesse período em que a célebre família real portuguesa estava vivendo aqui, grande bosta, né? E como foi que o Brasil se tornou independente. Beleza? Show de boelas. Ó, período joanino, vamos lá. Período joanino, deixa eu pegar como sempre. Período joanino. Joanino por causa do governo de Dom João. Ok? Dom João VI era o rei da Espanha, o rei de Portugal naquele período. Ok? Então o período joanino é o período em que a família real portuguesa vai se instalar aqui no Brasil. Isso é muito interessante, pessoal. Imagine só. A família real abandonar a metrópole e ir morar na colônia. Isso é um negócio muito, muito surreal, né? Muito surreal. E o Enem já até cobrou a respeito disso, ok? Quais foram as causas? As causas da vinda da família real para cá. Como eu citei já desde a aula passada, fugindo das tropas napoleônicas. Beleza? Fugindo das tropas napoleônicas. Napoleão impôs o bloqueio continental, que era a proibição de qualquer país comercializar com a Inglaterra, e aí, como Portugal e Inglaterra tinham laços de amizade e comercial muito grande, aí a família real portuguesa disse, não, a gente vai ter que fazer raiva a Napoleão. Se entre fazer raiva à Inglaterra ou a Napoleão, vamos desagradar a Napoleão, mas não vou ficar aqui para ser preso. Eu vou fugir para a minha principal colônia. Então, por trás das cortinas, Portugal e Inglaterra fizeram um acordo em que a família real portuguesa fugiria de Portugal para o Brasil e navios de guerra inglês viriam ao redor fazendo a proteção para que nenhum barco de qualquer outra nação, sobretudo francesa, atacasse a família real. E aí, quando chegaram, tá aqui essa pintura, né, da família real ao Brasil, pessoal,
E foi uma festa muito grande. Imagine só, a colônia receber a família real, junto com toda a sua corte, 15 mil pessoas, né? Quando chegaram aqui, as mulheres que vieram no navio, tudo de peruca, e as brasileiras falam, nossa, ai, é a nova moda da Europa, as mulheres ou não têm cabelo ou usam perucas. Não sabiam elas que as mulheres tudinha da viagem, praticamente todas, raparam a cabeça por causa de uma praga de piolho que deu durante a viagem. A própria rainha teve que rapar a cabeça, sabe? Foi um desmantelo medonho de piolho, porque passa 2, 3 meses dentro de um navio, né? A higiene não era lá, essas coisas. Mas vamos lá. A família real chega aqui no Brasil, nessa célebre data aqui, né? 1808, em 1808, e a primeira coisa que eles vão fazer é a abertura dos portos. Bruno, o que seria a abertura dos portos? Antes, o Brasil vivia o Pacto Colonial. E o que era o Pacto Colonial? O Brasil só pode fazer comércio com Portugal. O Pacto Colonial é isso. A colônia só deve, digamos assim, respeito, só deve lucro, só deve. As relações têm que ser somente com Portugal. Mas aí, como a Inglaterra ajudou a família portuguesa a fugir para vir para o Brasil, o que é que vai acontecer? Eles vão abrir os portos brasileiros para a Inglaterra. E aí vai acabar o pacto colonial, porque agora o Brasil não é obrigado mais a se relacionar comercialmente só com Portugal, né? O Brasil agora pode se relacionar comercialmente com Portugal e nações amigas. Quem é essa nação amiga? A Inglaterra, beleza? Então, a abertura dos portos foi a primeira coisa que o Dom João fez. Quando ele chegou, ele já abriu logo, vamos deixar aqui os navios ingleses entrar e vender o que quiser, as muambas dele, vamos deixar eles vender aqui no Brasil. Então, isso marcou o fim do pacto colonial, beleza? Foi a primeira coisa que eles vão fazer aqui, quando chega, beleza? Ó, tratados de comércio com a Inglaterra. O que eles vão selar mais ainda? A amizade entre Portugal e Inglaterra. E isso aqui vai ferrar e muito o avanço econômico do Brasil. Por quê? Porque o povo vai preferir comprar sempre os produtos da Inglaterra, o comércio, a indústria no Brasil vai ser atrasada, porque o nosso comércio, as nossas lojas, naquela época não era loja, não era bodega, né? Era entupetado de produtos ingleses, ok? Pessoal, vocês me dão um minuto, Lidiane tá me chamando com gente, está lá no quarto, um minuto. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Tô tudo bem? Tudo bacana? Boa noite, Walter. Chegou agora? Foi. Tava resolvendo as coisas. Show de bola, show de bola. Cadê Raimundo? Não tá assistindo aula hoje. Cadê a merenda, Raimundo? E assim, hoje é a gente que tá com o perfil dele aqui na escola, pô, não veio hoje não. Como era? Não entendi. Hoje é a gente que tá usando esse perfil que ele usa, e a gente veio pra escola e não veio não hoje, pôde vir não. Sim, tá certo. Mas a merenda foi canja, viu? Foi canja? Pô, cheque, viu? Aham. Eita. Tô sim, Lenara, Walter. Tô um pouquinho meio resfriado, minha voz ficou um pouquinho fanha. Mas foi questão de eu sendo ruim mesmo. Quintura. Aí pronto. Fui inventado de fazer uma corrida no meio da BR de 4 e pouco da tarde e me lasquei. Mas foi só garganta mesmo que inflamou um pouquinho. Mas de resto, tá de boa.
Bruno, liga o microfone que eu mutei. Voltei, meu povo, foi mal aí. A bebê acordou. Show de bola. Acordou. Foi mal. Ela acordou aí, tive que preparar lá um negócio no berço dela. Lidiane não tinha como, que tava com ela nos braços. Bom, pessoal, vamos lá. Então, voltando aí a relação linda que vai surgir entre Brasil, linda entre aspas, né? Brasil, Inglaterra e Portugal. Então, vamos lá. Como a Inglaterra fez a segurança da família real para vir aqui para o Brasil, então eles fizeram alguns tratados. Tratado de aliança e amizade, né? Então, isso aqui foi coisas que Portugal teve que se comprometer a fazer a mando da Inglaterra. Proibir a Inquisição no Brasil. Vocês lembram bem o que é a Inquisição, né? Que era aquele tribunal que prendia pessoas que eram consideradas hereges, né, pela Igreja Católica, e o fim gradual do tráfico negreiro. Então, Portugal teve que garantir à Inglaterra que ia cumprir essas coisas. Proibir a Inquisição, ou seja, a Igreja Católica não podia mais prender, nem mandar matar pessoas que eram consideradas hereges, e o tráfico negreiro teria que, paulatinamente, ser desfeito e acabando aos poucos. Por quê, pessoal? Porque a Inglaterra ela sempre lutou pelo fim do tráfico negreiro. Não só do tráfico negreiro, mas da escravidão em si. Porque a Inglaterra, pessoal, era o país mais rico do mundo, o país mais industrializado. Ela queria que os países comprassem os seus produtos. E escravo não tem poder de compra. Então, para a Inglaterra, quanto mais escravo, é pior, porque tem menos pessoas com dinheiro para poder comprar os seus produtos. Então, a Inglaterra ela lutou contra a escravidão no mundo, em algumas nações, com muita força. Por quê? Porque ela queria mais pessoas assalariadas. Porque mais pessoas assalariadas, mais pessoas com poder de compra para comprar os seus produtos, já que ela era a nação mais rica do mundo, vendia para todo canto, era como se fosse o Caruaru mundial. Ok? Ó, Tratado de Comércio e Navegação, tarifas alfandegárias, ou seja, impostos. Tarifa alfandegária é a mesma coisa que imposto. Podia ter o nome aqui, imposto. Impostos reduzidos para os produtos ingleses. Ou seja, se viesse uma caneta, se viesse uma caneta lá da Inglaterra, ela entrava no mercado brasileiro a um preço bem baixinho, ou seja, você chegava na prateleira para comprar lá a caneta e se ia ver a caneta, já acho, não tem outra caneta aqui. Digamos que aqui é uma caneta brasileira. Você vai ter a caneta brasileira e a caneta inglesa. A inglesa vai ser mais barata que a caneta brasileira, você tem noção. Então, isso ferrava a economia do Brasil e favorecia muito a economia inglesa. Então, os ingleses se deram muito bem aqui em relação ao Brasil. Por quê? Porque existiam privilégios fiscais para baratear os seus produtos. Então, mandava os produtos para cá com impostos bem baixinhos, preço uma delícia, o povo queria comprar o que era de fora. Porque se você for, até hoje, se você for numa loja, se tem lá uma caneta de R$ 1 do Brasil e uma caneta de R$ 1 importada, você vai comprar qual? Eu quero a importada, porque é importada. Né? O Porto de Santa Catarina vai ser livre, ou seja, os produtos que entrassem por Santa Catarina no Brasil, da Inglaterra, não pagariam impostos, ou seja, tinha um porto que era livre de qualquer tipo de tributação. Ok? Isso vai favorecer e muito. Né? Só quem vai ganhar com esses tratados aqui, pessoal, é a Inglaterra. O Brasil é só se ferrar. Ok? Já acho que já dá para vocês perceberem isso. Coisas que Dom João vai fazer aqui no Brasil. Vamos lá. Uma lista de coisas. Uma centena de coisas. Permissão para a produção de manufaturas, ou seja, ele vai permitir que o Brasil agora tenha fábricas. Né? Vocês lembram que devido o pacto colonial, o Brasil não podia ter fábricas, tinha que comprar tudo de Portugal, perdão, e agora não. Né? Ele vai revogar o alvará de Dona Maria Louca, Dona Maria I, que proibia manufaturas no Brasil, isso aqui desde 1763, ele vai revogar e vai dizer, não, no Brasil pode ter fábrica sim, no Brasil pode ter fábrica. Só, pessoal, que não vai adiantar muita coisa não, por quê? Porque os produtos ingleses eram mais baratos, né? Tinham mais qualidade do que os produtos brasileiro. Então, vai ser frustrado pela concorrência inglesa. Não vai dar certo. Não vai adiantar abrir essas fábricas. Então, Bruno, o cara abriu uma fábrica de chapéu lá na Bahia.
aí vai vender bem agora, né? O Brasil agora pode fazer chapéu. Não, patrão, a galera vai continuar comprando muito chapéu inglês, porque o chapéu inglês tem mais qualidade, os ingleses já produzem chapéu há mais tempo e tudo mais. E é importado, ok? Vai fazer uma academia militar para formar seus soldadinhos, vai criar o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil que até hoje existe, vai falir algumas vezes, né? O próprio Dom João vai secar os cofres dele antes de ir embora para Portugal, mas isso é conversa para daqui a pouco. Vai criar a imprensa régia para ter um jornal para falar bem dele, né? Régia, essa palavra régia, pessoal, quer dizer real, beleza? Quer dizer real, ou seja, é imprensa que serve para falar bem do rei. Vocês estão ligados à revista Tititi, é? Tititi? Não. Tititi é no Ceará, né? Aqui é Tititi. Lá no Ceará é Tititi. Que é a revista Caras. Eu não sei o nome dessa revista de fuxico, de famoso. Pronto. A imprensa régia era só para falar bem e mostrar o dia a dia da família real, da nobreza aqui pelo Brasil. O conde de não sei o que, primo do rei, visitou o Jardim Botânico e cantou junto com as araras. Aí, sabe, era esse tipo. Pois é, Jeff, já tinha o Léo Dias nessa época. Se falasse bem, né? Agora, se falasse mal, poderia ser bastante punido, né, pela família real, né? Assim, sempre vai ter quem critique, mas era bem perigoso você criticar nesse momento aí. E tinha um jornal oficial, né, financiado pelo rei, que era a imprensa régia. Régia já está dizendo, real. Régia quer dizer real. Beleza? Ó, outras coisas que ele vai fazer. A biblioteca real, ok? Biblioteca. Uma escola de medicina na Bahia e outra no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de restaurar os livros da Escola de Medicina da Bahia. Eu peguei nos livros que vieram de Portugal para essa universidade aqui, quando eu estagiei no setor de obras raras da Biblioteca Ney Pontes, em Mossoró. Então, fez um teatro, fez um jardim botânico, aí você fica, Bruno, nossa, como o Dom João foi bom para o Brasil. Não, o Dom João foi bom demais, Bruno. Jardim, biblioteca, teatro, jornal, cinema. Cinema não, né? Mas se tivesse na época, ele tinha feito, com certeza. O pessoal, ele fez tudo isso para que toda aquela galera todinha que veio com ele de Portugal tivesse o que fazer. Então ele vai ter que dar emprego a esse povo, vai ter que dar ocupação. Então, imagine só, o Brasil antes não tinha modernidade de nada, era um país feio, pessoal, um país recente, só tinha as cidades ainda muito rudimentares, arquitetura barroca. Aí vem o rei, acostumado com palácios na Europa, vem a família real, ele tinha que embelezar o Brasil. Então, todas essas obras foram feitas para embelezar o Brasil, para que o rei e toda a sua nobreza tivesse por onde passear. Então, agora, a nobreza podia ler na biblioteca, podia passear no Jardim Botânico para namorar, escondido, né? Enfim, então ele criou todo um conjunto de obras públicas para melhorar a vida da nobreza que estava aqui no Brasil, né? Então, o Brasil agora era a capital do Império. Portugal não era mais a capital. Se o rei está morando aqui, então Portugal é apenas uma parte do Império. Então, ele quis modernizar o Brasil para que o Brasil ficasse à altura dele, já que ele é o rei e está morando aqui. Beleza? Entendam dessa maneira. Beleza? Show de bola. Ó. Mas aí vem o lado ruim. Você fica, Bruno, teve lado ruim do cara fazer teatro, escola de medicina. Teve, pessoal. Sabe por quê? Porque alguém tem que pagar por isso, né? Então a gente tem as consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Tem as consequências? Sim. Por quê? Porque tudo isso tem um gasto, tudo isso tem um custo. Ou você acha que faz teatro só com a varinha de plim-plim, a varinha de condão? Então, para bancar a vida de toda a família real e toda a nobreza que estava aqui no Brasil, o que é que vai ter?
aumento dos impostos. Essa é a palavra-chave para você entender as principais consequências da vinda da família real para cá. O cara fez teatro, o cara fez hospital, o cara fez faculdade, fez. Mas para fazer isso, o que ele fez? Aumentou os impostos para cima do povo, para financiar as despesas da corte, ok? Teve que criar cargos públicos, né, aqueles cargos comissionados para ocupar os nobres. Então, como veio 15 mil pessoas, essas 15 mil pessoas não vão ficar só olhando para o chão, olhando para cima, né? Ele tinha que botar esse povo fazer alguma coisa. Então, criou vários cargos públicos, aqueles cargos comissionados, assessor do assessor do assessor, só para dar um cargo para que o povo tenha um salário e tudo pago por quem? Tudo pago pelo povo brasileiro, ok? Então, o custo de vida no Brasil vai aumentar, vários costumes vão ser importados da Europa para o Rio de Janeiro, ou seja, o modo de se vestir do homem europeu vem para o Brasil. Então, aqui no Brasil, você tem noção a respeito disso. Lá na Europa era uma região mais fria, lá na Europa é mais fria que o Brasil, né? Vocês sabem disso. E o que acontece? Lá os homens sempre andavam de calça, uma roupa com várias camadas, um paletó, um blazer, um peba em cima. Enfim, e aqui no Brasil, não, a galera andava de chinela, calçazinhas finas e um camisão abotoado. Quando esse povo da Europa chega, todo chique, todo cheio de pano, andando no calor brasileiro, rapaz, eu vou andar igual a ele mesmo. Nem no calor, pegando fogo mesmo, né? Aquele calorzinho de apudio, de 42 graus. O povo brasileiro começa a copiar até as vestimentas, ok? Dos europeus, por achar que eles são, nossa, eles são civilizados, são chiques, nossa, como eles são mais invocados, ok? Então, só brasileiros só copiam, que não presta. Meu Deus do céu, como eu tenho ódio. Hoje eu refleti tanto sobre o Brasil, com o qual... Vamos lá. Além disso, né, crescimento populacional no Rio de Janeiro, claro, né? Muita gente veio morar no Rio de Janeiro, é aí que o Rio de Janeiro começa a adquirir as suas características de capital, né, de cidade grande, cosmopolita. Distribuição de títulos nobiliárquicos. Bruno, o que de achas é um título nobiliárquico? Bom, já viram falar na expressão conde, marquês, marquesa, condessa? Isso são títulos nobiliárquicos, são títulos reais, é como se fosse um presente que o rei dá. Você fez algo muito bom pelo rei, agora você é um conde, agora você é um visconde, agora você é um barão, sabe? Existiam esses títulos, como se fossem patentes dadas pelo rei. E aí, para agradar os fazendeiros do Brasil, né, que eram os homens ricos do Brasil, Dom João começou a dar esses títulos a esses homens para fazer amizade com ele. Então, eu soube que Lenha Pudi, Dom João fazia assim, eu soube que Lenha Pudi tem um coronel muito rico e é importante para eu ter o controle daquela região, ter o apoio dele. Rapaz, vá lá em Bruno Jeremias e deu o título a ele de Marquês, né? O Marquês de Apudi. Bruno agora chama Marquês de Apudi. Então, ficou, o rei me deu um título, eu vou receber uma pensão por esse título. Então, tudo que o rei quiser, eu vou fazer, eu vou virar um babão dele. Então, era uma das maneiras que Dom João achou para sempre manter o seu reduto, né? Ter o seu rebanho, né, de apoio, seu reduto de apoio pelo Brasil. Então, ele sempre se aproximava dos grandes proprietários de terra, que eram os homens ricos, produtores de cana-de-açúcar, mineradores, e dava esses títulos nobiliárquicos. Tudo pago por quem, Bruno? Pelo povo brasileiro. Então, a vinda da família real para cá modernizou o Brasil, sim, a um custo muito alto. Impostos altíssimos, o custo de vida foi lá para cima. Então, de um país que era barato de se viver aqui, o Brasil se tornou um país muito caro, ok? Bem, que a gente está vivendo hoje aí devido à pandemia, no mundo todo, aumento dos preços. Na Inglaterra, aqui no Brasil subiu 10%, a gente está achando ruim. Na Inglaterra subiu 30%, né? Tá complicado no mundo todo, infelizmente. Pensar que a gente está passando por tudo isso porque alguns velhos de Wuhan resolveram tomar sopa de morcego. Então vamos lá.
mais informações a respeito desse período joanino, né, que é de 1808 até 1821. Ó, 1815. O que é que vai acontecer em 1815? Aqui, pessoal, vai acontecer algo espetacular para a história do Brasil. Preste atenção. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia. Olha o que eu vou dizer. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Por quê? Vocês lembravam, né? Está aqui Portugal, a metrópole. Está aqui o Brasil, a sua colônia. Portugal, mais importante do que o Brasil, bem mais. Olha o que vai acontecer. Como a família real está aqui no Brasil, ela não podia estar morando na colônia. Isso era vergonhoso para uma família real estar morando na colônia. Então, em 1815, o Brasil é elevado ao mesmo nível de Portugal, politicamente falando. Então, em 1815, preste atenção, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Ou seja, Brasil e Portugal têm a mesma importância agora. Olha só que louco. O Brasil de colônia explorada, agora não, virou casa do rei, casa da nobreza, e agora tem a mesma importância de que as terras de Portugal. As terras do Brasil estão no mesmo patamar de que as terras de Portugal. Beleza, pessoal? E aí vai se tornar o nome, né, desse reino de Dom João era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A gente fica, Bruno, o que de acho é Algarves. Algarves, pessoal, é o que hoje é o sul de Portugal, é a partezinha de baixo de Portugal, que naquela época ainda não era unificado. Naquela época, Algarves, a parte sul de Portugal, a parte de baixo, ainda era um pouco. Não era separado, porque era Reino Unido, mas não. Hoje, se você olhar no mapa, Portugal é tudo. Junta Portugal e Algarves é Portugal. Então, o Brasil agora deixou de ser uma colônia. Isso foi muito importante. Né? A partir de agora que os grandes fazendeiros disseram, o Brasil deixou de ser colônia, pai. Rapaz, o Brasil deixou de ser colônia. Eu cá com meus bigodes. Dá para a gente começar a imaginar o Brasil ser independente, porque o Brasil não é mais colônia, o Brasil não vai ser mais explorado como era antes por Portugal. Então reflita comigo, a partir do momento que o Brasil se torna Reino Unido de Portugal, ele não será mais explorado por Portugal. A riqueza do Brasil vai ficar aqui, porque agora nós temos a mesma importância política e econômica das terras de Portugal. Entendo como isso foi importante para a história do Brasil. Né? O Brasil agora sobe um patamar, não é mais colônia, se torna Reino Unido, ou seja, se torna um pedaço do reino, né? Que tem a mesma importância das terras de Portugal e de Algarves, que era onde ficava a sede do governo. Beleza? Em 1815, né, no Congresso de Viena, aí que vão oficializar mesmo esse novo patamar do Brasil. O Congresso de Viena, pessoal, foi a reunião que fizeram para reorganizar a Europa depois da derrota de Napoleão Bonaparte. Né? Em 1814 ele é derrotado, volta, e em 1815 tem a batalha final, ele é derrotado e fazem uma reunião para reorganizar a Europa, né? Porque Napoleão tinha bagunçado tudo. E nessa reunião, que foi o Congresso de Viena, eles determinam, o Brasil não é mais colônia, não. O Brasil é um pedaço de Portugal. O Brasil agora tem a mesma importância das terras de Portugal. Ok? Em 1816, eles chamam um pintor, Jean-Baptiste Depré, na internet. A atividade de casa de vocês é ir no Google depois e colocar lá obras de Depré, obras de Jean-Baptiste Depré. Pessoal, o cotidiano do Brasil colonial, esse cara pintou tudo. Cotidiano, relações de escravo, relações de poder, dia a dia, dos senhores de engenho. Esse cara pintou muita coisa, muita coisa. Ele parava com um quadro assim no meio da rua, vendo o povo vivendo normalmente, ele registrava tudo. Beleza? Então, as obras de Jean-Baptiste Depré, que foi convidado pelo rei, né, para representar e mostrar como era o Brasil na Europa, muito importante. Ok? Entenderam aí esse lance do Brasil deixar de ser colônia e passar a ser Reino Unido, ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem arrochar. Beleza? Na política externa, como era a política externa de Dom João VI, né? Já vou adiantando que era uma bagunça. Muito gasto besta, muito gasto besta. Ó,
Em 1807, para se vingar das invasões francesas, vai invadir a Guiana Francesa, né? A Guiana Francesa, que até hoje é colônia da França, aqui na América do Sul, mas em 1817 foi devolvida à França. É um monte de batalhinha besta, pessoal, só para gastar dinheiro isso aqui. Né? Em 1816, vamos invadir o Uruguai. Invade a província da Cisplatina, né? Devido à importância do sul do Brasil na produção de carne de charque. Mas aí, em 1828, na Guerra de Cisplatina, o Uruguai vence o Brasil e adquire a sua independência. Então, o Uruguai, pessoal, já foi do Brasil, né? De 1816 a 1828, o Uruguai já foi do Brasil. Não firmou porque as culturas eram gigantescas. A diferença de uma cultura para outra era gigantesca demais. Porque o Brasil colonizado por Portugal e a província de Cisplatina, que era o antigo nome do Uruguai, colonizada pela Espanha, não encaixava de jeito nenhum. Ok? E aí, pessoal, vamos começar a derrubar agora o período joanino. Então, preste atenção agora, porque tudo que eu vou falar agora é muita política que vai culminar na independência do Brasil. Tudo que eu falar agora vai culminar, vai finalizar na independência do Brasil. Beleza? Show de bola. Primeiro passo aí para a independência do Brasil é um evento que vai acontecer lá em Portugal, a famosa Revolução Liberal do Porto. Bruno, Revolução Liberal? Esse termo liberal quer dizer o quê, Bruno? Liberal, pessoal, preste atenção. O Enem gosta de colocar esses termos aí, vocês têm que estar inteirados sobre o que é esses termos, né? Liberal e tudo mais. Liberal é como se fosse um iluminismo, vem da crítica ao antigo regime, a crítica à monarquia, ao absolutismo, a essa ideia de existir um rei que manda em tudo. Então, quando você vê lá no Enem, não sei o que liberal, revolução liberal, reforma liberal, greve liberal, esse liberal troque por burguesia, que você vai interpretar de boas o resto da questão. Então, a dica que eu dou é essa, o bizu é esse. Quando vocês verem lá no Enem a palavra liberal e você não conseguir contextualizar ela, troque por burguês, que vai dar certo. Então, a Revolução Liberal do Porto foi a Revolução Burguesa do Porto. Beleza? Sempre troque liberal por burguesa, que vocês vão entender. Porque burguês é o comerciante, é a galera comerciante, a galera que quer liberdade econômica, a galera capitalista, que não quer o governo se metendo muito na economia, quer deixar que as coisas aconteçam por si só. A economia, né, se vire só sem os reis, sem o governo estar se metendo, sem o Estado estar se metendo. Então, houve uma revolução lá em Portugal da burguesia. A burguesia se uniu e disse aí, vamos acabar esse negócio de rei aqui, velho. Vamos acabar esse negócio de rei, vamos... a gente paga muito imposto, a gente não tem liberdade econômica devido ao mercantilismo. Vamos acabar com o mercantilismo. É por isso que é uma revolução liberal, porque eles querem liberdade econômica. Ok? Então, Portugal estava passando por uma crise econômica, estava, desde 1815, quando Napoleão foi preso, dominada e governada por um general inglês, que o nome dele está na ponta da língua, mas enfim, isso aqui não é importante não. Então, quem mandava em Portugal, vocês têm noção, depois que Napoleão foi derrotado, era a Inglaterra. Bruno, por que não era o rei? Porque o rei estava morando no Brasil. Então, olha só, Portugal foi abandonado pela família real em 1807, aí veio Napoleão e tomou de conta. Napoleão foi derrotado, como a nação amiga de Portugal, a nação amiguinha de Portugal era a Inglaterra foi lá, o rei de Portugal está no Brasil. Vamos ficar com as terras, vamos chegar lá e vamos começar a controlar Portugal. Lá não tem rei mesmo, o rei está no Brasil, não tem como ele mandar de lá, não. Não tem WhatsApp, não tem internet. Uma ordem vai demorar 2 a 3 meses para chegar. Então, a Inglaterra começa a controlar Portugal e a burguesia portuguesa vai ficar revoltada com isso. Não tem um rei, né? Que o rei está no Brasil e estão sendo dominados por uma outra nação, né? A nação mais poderosa do mundo naquele período. Então, a Revolução Liberal do Porto vai basicamente
lutar contra isso, contra esse domínio inglês, né? E também outros pontos, que é o que a gente vai ver aqui nesse próximo slide. Quais eram os objetivos? Os objetivos práticos da Revolução Liberal do Porto. Eles queriam que Dom João VI voltasse para Portugal, se põe no lugar de um português. Você está no seu país, você vê que seu rei não está mais lá, então você fica, meu irmão, nós estamos aqui, nosso rei está no Brasil, curtindo as praias, velho, tomando água de coco, e nós aqui, a Inglaterra nos explorando, sem liberdade, a crise econômica, depois desse corno, desse Napoleão, vir para cá só bagunçar aquele tungão. Então a situação de Portugal era muito precária. Então quais eram os objetivos da Revolução Liberal do Porto? Primeiro objetivo deles, que o rei voltasse para Portugal. Olha, meu filho, o seu canto é aqui, o seu palácio não é aqui, então você volta para cá. O seu trono não está aqui, então você tem que vir para cá. Eles exigiam o retorno de Dom João VI. E olha só, exigiam o retorno de Dom João VI e que Dom João VI assinasse um documento. Ele podia continuar rei, né? Era liberal, ele podia continuar rei, mas ele tinha que seguir uma Constituição. Então, eles queriam que Dom João VI voltasse para Portugal e, ao chegar em Portugal, ele agora não mandasse do jeito que ele quisesse, mas ele mandasse obedecendo a uma Constituição, ou seja, uma monarquia constitucional, que é aquela monarquia, você tem um rei, mas o rei não pode fazer o que quer. Tudo que ele vai fazer, ele tem que olhar na Constituição. Será que eu posso fazer isso? Nossa, vamos olhar aqui se eu posso fazer isso. Posso. Então, era assim que a burguesia portuguesa queria que Dom João VI se comportasse. Um rei, beleza, mas que obedecesse a uma Constituição. Por isso que tem aqui, ó, Constituição. Então, fazer uma Constituição para que o rei não pudesse mandar de maneira absolutista. Quando é de maneira absolutista, o cara faz o que quer. E aí vem uma coisa que afetou diretamente o Brasil. Vou até mudar de cor, para ficar em destaque. Uma coisa que atingiu diretamente o Brasil. Vocês lembram que em 1815, o Brasil ele tinha se tornado Reino Unido. Então, você tem aqui, no patamar, Portugal, e o Brasil estava na mesma altura, porque o Brasil agora era Reino Unido. Então, temos Portugal e Brasil, a mesma coisa, no mesmo nível. Aí a burguesia portuguesa disse, rapaz, que negócio é esse do Brasil ser igual a Portugal? O Brasil tem que voltar a ser colônia. O Brasil tem que voltar a ser colônia, que é para a gente continuar explorando eles. Negócio de Brasil e Portugal ser a mesma coisa, né? Então, um dos outros objetivos da Revolução Liberal do Porto era fazer com que o Brasil voltasse a ser o que era antes, que era uma colônia. Aqui o Brasil é Reino Unido, RU, Reino Unido. Mas eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Ixi, eu não consigo escrever com isso aqui. Uma colônia, ok? Para que a burguesia pudesse voltar a lucrar com o ouro do Brasil, com a cana-de-açúcar e tudo mais, ok? Então essa era uma das exigências. O rei volta para cá, ele vai obedecer uma Constituição e o Brasil vai ter que ser rebaixado. O Brasil não vai mais poder ser Reino Unido, o Brasil vai ter que ser rebaixado. Voltar a ser uma colônia. Por isso que aqui a gente tem a palavra recolonização, ou seja, deixar o Brasil uma colônia de novo, ok? Para que Portugal voltasse a ter o monopólio, o controle total de exploração das terras tupiniquim. E aí, não aguentando a pressão, em 1821, Dom João vai ceder à pressão da burguesia portuguesa e vai voltar para Portugal. Mas aí tem a grande sacada. O que vai acontecer? Dom João volta para Portugal, mas antes de voltar, ele pega Dom Pedro I, o seu filhinho que estava aqui no Brasil, abraça ele, diz, meu filho, estou voltando para Portugal. E Dom João era esperto. Ele sabia que a Argentina já tinha se tornado independente, a Venezuela, a América do Sul já estava passando por processo de independência. Simão Bolívar
e outros, né, dominando, tomando as terras da Espanha e decretando a independência de várias nações aqui na América do Sul. E aí Dom João pensou, ó, eu vou sair, o Brasil vai ficar aqui sem rei, já já aparece um revolucionário desse aí, igual a Simão Bolivar, e vai proclamar uma república aqui no Brasil, igual está fazendo na Argentina, igual está fazendo na Venezuela, no Equador, no Chile, e tudo mais. Com medo disso acontecer, as últimas palavras de Dom João VI para Dom Pedro I foi, meu filho, na época era só Pedro, né? Não era Dom Pedro I ainda, ele não era imperador. Chamou eles, meu filho, vem aqui, ó, vem aqui. Eu vou embora, aí você vai ficar. Aí, não, papai, eu vou ficar aqui, deixa eu voltar para Portugal. Portugal tem shopping e tudo mais. Não, mas aí tem que ficar aqui como príncipe regente, ou seja, um príncipe temporário. Você vai ficar aqui como um príncipe temporário, governando o Brasil. E escuta o que eu vou lhe dizer. E os historiadores dizem que as últimas palavras de Dom João VI para o filho dele foi, antes de entrar no navio, se for para o Brasil se tornar independente, que seja pelas suas mãos, meu filho, e não por um forasteiro. Ou seja, Dom João já passou a real para o menino, ó, eu tô indo, se você vê que o Brasil, essas ideias iluministas chegaram aqui e vão se tornar independente, república democrática, decreta a independência primeiro, porque aí você vai decretar a independência e vai continuar sendo rei, a nossa família não vai perder essas terras, esse grande império que é o Brasil. O Brasil é um país gigantesco. Então a lógica foi essa, olha meu filho, eu vou embora, eu vou voltar lá para Portugal, estão exigindo que eu volte, mas se o Brasil estiver caminhando para uma independência, que seja você que faça essa independência. E no final das contas, pessoal, quem foi que proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Olha só como é as coisas, né? Então ele seguiu à risca o conselho do pai. Se você vê que o Brasil está andando para uma república, para uma democracia, não deixe não. Proclama a independência antes, né, para que o Brasil continue a monarquia. E foi assim que aconteceu, né? A história mostra que foi assim que aconteceu. Beleza? Então Dom João foi embora, deixou o filho aqui. E a partir do momento que Dom Pedro I fica no Brasil, as elites brasileiras começam a ver, o Brasil vai já só na independente. O rei foi embora, deixou o filho dele aqui, já esse maiado vai decretar a independência e vai se tornar o rei do Brasil. Então, as elites começam a se aproximar de Dom Pedro I, porque sabe que ele tem tudo para ser o novo rei do Brasil. E é assim que acontece, né? Dom Pedro I vai fazer fortes amizades com os grandes latifundiários do Brasil, e eles vão ficar, aí Dom Pedro, olha, seu pai já tem Portugal, declarada a independência aqui, para a gente escapar de vez das garras da burguesia portuguesa que quer nos recolonizar. Okay? Então a jogada é essa. O pai foi embora, deixou o filho, e o filho começou a ouvir a cantadinha no pé do ouvido. Ó. Ei, declara a independência, Dom Pedro. Seu pai já tem um país lá. Aqui, ó, a gente se livra de Portugal, as cortes portuguesas, a burguesia portuguesa está doida para recolonizar o Brasil. E isso fazia muito medo aos fazendeiros no Brasil. Né? Eles tinham um grande medo de que o Brasil voltasse a ser uma colônia, voltasse a ser explorada como antigamente. Ok? Então, essa é a lógica da nossa independência. Dom Pedro I se acolaiando, como diz mamãe, se acolaiando com os grandes latifundiários do Brasil, né, para impedir que o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, já que agora era Reino Unido de Portugal. Ok? Aí a gente chega no processo de independência do Brasil. 1821, Dom João vai embora e deixa seu filho querido, namorador que só ele, né? Alguns historiadores vão dizer que ele tinha mais de 100 amantes, ele teve mais de 100 amantes aqui no Brasil. Só para você ter noção como o rapaz era desmantelado. Okay? Tá vendo aí, Jefinho? Você não dá nem um chá para ele. O cara tinha 100 amantes. E o que é que vai acontecer? Ele fica aqui, próximo dos latifundiários que tinham medo, né, das cortes portuguesas, do parlamento português, de recolonizar o Brasil. Esse era o grande temor desse momento, de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai descumprir tudo que o parlamento português
ordenava ele fazer. Por quê? O parlamento português percebeu que, por Dom Pedro I ter ficado no Brasil, ele ia proclamar a independência. E aí começaram a mandar cartas, pessoal. Ó, era toda semana uma carta chegando para Dom Pedro. Dom Pedro. Meu filho, volta para Portugal. Ei, o parlamento português exige que você volte para Portugal. E ele mandava, não vou não. Eu não vou agora não. Depois eu vou. E ele só inventando desculpas. E aí, pessoal, houve um intimato. Você vai ter que vir para cá, meu filho. Venha. E o pai mandando um carta também, meu filho, venha. E as cortes portuguesas, o parlamento português quer que você vote, porque eles querem recolonizar o Brasil. E aí, para acabar a conversa, vai ter o famoso, né, Dia do Fico, o 9 de janeiro de 1822, né, que é o famoso Dia do Fico, que ele vai dizer, isso é para o bem geral da nação, eu digo que fico. Por quê? Todo mundo do Brasil ficou com medo. Rapaz, Dom Pedro I voltar para Portugal, o Brasil vai voltar a ser colônia, bicho. A gente vai voltar a ser explorado. E aí, para amansar os ânimos, o que ele vai fazer? Vai decretar o famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Tem até uma chargezinha aqui, né? Ó, pai, tô ficando. Aqui ele, Dom Pedro, casando-se com o Brasil, né? Dizendo, ó, eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar de vez aqui no Brasil. Isso foi um recado claro, pessoal, para Portugal, de que ele, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, iria decretar a independência e ficar com o Brasil para ele. Ok? Ó, as elites coloniais brasileiras aproximam de Dom Pedro, já falei sobre isso, né? Eles tinham muito medo de que o Brasil voltasse a ser uma colônia, então vão se aproximar de Dom Pedro para fortalecer na cabeça dele essa ideia de proclamar a independência. E aí, no Dia do Fico, ele anuncia a permanência do Brasil. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E aí vai vir um passo a passo da independência, né? Em maio de 1822, ele vai determinar o decreto do Cumpra-se. O que era o decreto do Cumpra-se? Até o momento, pessoal, até o 7 de setembro, o Brasil ainda era de Portugal. Então, entenda o seguinte, se o Brasil ainda é de Portugal, tinham leis e ordens que vinham de Portugal e o Brasil era obrigado a cumprir. Só que a partir de maio de 1822, o que é que Dom Pedro vai fazer? As leis que vêm de Portugal, as ordens que vêm de Portugal para cá, só serão válidas e obedecidas se eu ler elas e eu gostar e dizer, cumpra-se. Essa lei aqui é para cumprir. Então, chegava a lei, papelzinho, né? Aí Dom Pedro I olhava, essa lei aqui, essa lei aqui eu gostei. Pronto, essa daqui cumpra-se. Então, o cara ficou com tanta moral que ele agora determinava que ordens de Portugal deveriam ser cumpridas e que ordens não deveriam ser cumpridas. Eu fico imaginando o parlamento português vendo um negócio desse. Como é? Mas a gente manda ordem para eles, aí não vale não, só se Dom Pedro aceitar. Tipo, ele começou a desafiar, pessoal. E isso é tipo assim, eu não obedeço mais a vocês não, obedeço se eu quiser. Eu não estou mais nem aí para Portugal, não. Eu já estou aqui super amigo dos fazendeiros do Brasil. Então, aqui para mim está ótimo. Eu só obedeço Portugal se eu bem entender se eu devo obedecer. Então, é o que a gente chama de afrontoso, né? É afrontoso, né? Pronto. Dom Pedro I, ele adquiriu uma postura de afrontoso em relação a Portugal. Mesmo o pai dele estando lá, né? Mesmo o parlamento, que a gente vai chamar de cortes portuguesas, exigindo, ele não estava nem aí. Estava literalmente afrontando o país da qual ele nasceu, que era Portugal. Então, a partir de maio de 1822, só valia uma lei se ele determinasse que essa lei deveria se cumprir. Aí vem junho de 1822, né? Aqui é outro despeito que ele vai fazer, aqui é outro afrontamento. O que ele vai fazer? Ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. Pessoal, para que serve uma Assembleia Constituinte? Para escrever uma Constituição. Assembleias Constituintes é uma reunião, a Assembleia já está dizendo reunião.
A Assembleia vem disso, né? A Assembleia é uma reunião constituinte, ou seja, para escrever uma Constituição. Aí você fica, Bruno, mas não já tinha a Constituição de Portugal? É, mas agora Dom Pedro I não está mais nem aí para Portugal, meu povo. Você está vendo como ele agora tá independente, nem decretou a independência, mas já está criando uma Constituição própria para o Brasil. Assim, ó, o Brasil vai ter suas próprias leis, Portugal vai para fruta que caiu, tá entendendo? Então, ele não parava de afrontar Portugal. Então, essa relação já não tinha mais como voltar a dar certo. É igual um casal que só briga a um ponto que, olha, a gente já brigou tanto, minha filha. Eu já ouvi tanto de você, você já ouviu tanto de mim, que a gente não tem, vamos apartar os troços, eu fico com um bujão de gás. Você leva o resto. Né? Então, a relação do Brasil, o Dom Pedro com Portugal estava sendo assim. Tanto afrontamento que já não tinha mais como voltar a ser como era antes. Então, convocam a Assembleia Constituinte para se escrever uma Constituição para o Brasil, ou seja, um livro de regras com deveres, com os direitos do cidadão. E em agosto de 1822, o mês do meu nascimento, agosto, né? O mês do desgosto, em 1822, em agosto, ele vai decretar que todas as tropas de Portugal que estejam no Brasil são tropas inimigas. Porque as tropas de Portugal que estavam no Brasil eram fiéis a Portugal, não eram fiel a ele. Então, se vocês estão no Brasil com a bandeira de Portugal, vocês são tropas inimigas. Então, a partir de agora, qualquer tropa de Portugal que estivesse no Brasil, soldados portugueses que estivessem no Brasil, serão considerados inimigos. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que as tropas fossem embora para Portugal. Vou ficar aqui, ser preso, vou entrar na guerra, ver a besta, por causa desse homem. Então, várias tropas, vários quartéis foram abandonados, pegaram seus barquinhos, olha, caparam o gato para Portugal. E aí, finalmente, né, no 7 de setembro de 1822, o que é que vai acontecer? Né? Depois de receber um ultimato, ou seja, uma ameaça, ultimato é aquela última ordem. Olha, meu filho, se você não obedecer agora, nós vamos atacar. Né? Nós vamos atacar. Ultimato é aquela ameaça final. E depois de ele receber uma ameaça final das cortes portuguesas, dizendo que ou ele voltava para Portugal, ou o Brasil seria atacado por Portugal, né? E ele possivelmente preso ou morto em batalha. Aí ele vai lá do seu escritório proclamar a independência. Aí você fica, Bruno, foi do escritório, não foi às margens do Rio Ipiranga, como essa imagem aqui, esse quadro mostra. Esse quadro, pessoal, todo livro tem ele. Todo livro de história tem ele, pessoal. Esse quadro foi pintado 85 anos após a proclamação da independência. Sabiam disso? E sabiam que esse quadro foi pintado quase 100 anos depois de independência, 85, 86 anos após a independência. Pessoal. A independência não teve nada desse jeito aí. Né? Alguns historiadores dizem que ele estava até gripado. Pois é, Roberto. Pois é, você tem noção, né? Esse quadro foi pintado quase 100 anos após o evento. Ou seja, ele foi pintado a mando de Dom Pedro II para comemorar a independência, pessoal. Para comemorar. Ou seja, o pintor colocou a ideia dele do evento. Alguns historiadores dizem que Dom Pedro I estava gripado no dia do escritório mesmo, ele assinou um papel e disse, o Brasil agora é independente. Ele pegou a carta de Portugal, sim, estão me ameaçando por agora, ó. O Brasil é independente, eu proclamo a independência do Brasil e assinou lá um papel, mandou para o Congresso e aí a notícia se espalhou pelas ruas, o Brasil é independente, o Brasil é independente. Parece que nem o grito independência ou morte aconteceu. Alguns historiadores dizem que isso é um mito, nem o grito de independência ou morte aconteceu. Foi enganado, não gostei. Fui tapeado. Pois é, pessoal. Olha, na história, vocês não podem acreditar na primeira versão que vocês viram das coisas, não. Se vocês for pesquisar, quase tudo está errado no livro de dados de vocês. Quase tudo está errado. Então, vocês têm noção, né?
E eu vou provar para vocês agora que esse quadro ele tá errado. Sabe por quê? Ó, eu não sei se vocês já viram, mas lá em Brasília, no Congresso Nacional, tem uns soldados que usam essa roupa aqui, ó. Essa roupa branca. Eles são chamados de dragões de independência. Eles são bem conhecidos, pessoal. Vocês lembram desses soldados aí, os dragões de independência? Tudo que é evento, eles estão lá. Tem a foto deles aqui, eu vou mostrar para vocês lembrar. Eles sempre usam essas roupas brancas. Todo ano, quando um presidente vai tomar posse, eles estão lá, né, fazendo a guarda. Aqui não vai dar para ver direito, né? Mas vocês sabem muito bem, né? Pessoal, esses dragões de independência que estão aqui na frente de Dom Pedro I, né? Esses dragões de independência foi uma esquadra, foi um grupamento militar criado 60 anos após a independência. E como é que ele estava aí no dia da independência? Tá entendendo? Então, os dragões de independência foram criados mais de 50 anos depois da independência. Esse grupamento. Aí o cara, quando foi pintar, aí botou lá os dragões de independência para enaltecer. Tá vendo como o quadro ele não representa a realidade, ele representa uma verdade que o cara quer que você veja. Geralmente é um nacionalismo, é um heroísmo. Então, você tá vendo aí Dom Pedro I com uma espada na mão, dizendo independência ou morte. Cavaleiros que nem existiam na época. E outra, pessoal, e outra. Os historiadores descobriram que lá em São Paulo não tinha cavalo na época da independência. Era jumento. Eles andavam de jumento. Acha um jumento nesse quadro aí. É uns cavalão bonito. Parece uns cavalos puro sangue, peça. Pode olhar. Mas na época eles andavam de jumento. Então talvez a nossa independência tenha sido proclamada em cima de jumento. Em cima do jumentinho. Ok? Não teve nada dessa imagem super-heróica e bonita. Esse quadro é gigantesco. Ele é quase o tamanho da minha casa. Né? Pois é, Larissa, só piora, né? Eu tô destruindo a infância de vocês. Estou destruindo, né? Meus professores sempre falaram isso, lá. Pois é. Então, eu estou destruindo a infância de vocês, né? Que pena. Mas o Enem ele gosta dessa percepção de vocês têm que sempre se ligar. Se ligue nisso que eu vou dizer. O Enem, ele quer que vocês percebam que o quadro, ele tem uma intenção. Ele não é uma foto. Ok? Até as fotos são manipuláveis. Imagina um quadro. Ok? Então, imagina um quadro, pessoal. Então, vocês vão ter que ter essa percepção lá no Enem, que o Enem gosta de colocar imagens para vocês perceberem que a imagem ela tem um objetivo e esse objetivo saiu da cabeça de quem fez ela. Ok? Então, tem que prestar atenção. Aí, desmistifiquei a famosa imagem da independência do Brasil. Não era nem cavalo, era em jumento, talvez nem tenha dito independência ou morte. Os dragões de independência que estão aí na frente, ao redor dele, nem existiam na época. Ok? Tudo que me foi ensinado foi por água abaixo. Nossa, como eu tô me sentindo mal agora, viu? Desmistifiquei várias coisinhas da independência do Brasil na cabeça de vocês. Beleza. Mas vamos lá. Ó. E aí, né? No 7 de setembro foi proclamada nossa independência, né? Daquele jeito bonito, né? Independência ou morte, em cima de um cavalo voador. Só que não. Como ele proclamou a independência, em dezembro ele é oficializado como imperador do Brasil. Então, Dom Pedro agora vai se chamar de Dom Pedro I. Né? Esse primeiro, pessoal, só vai ser colocado na sua graça, que é como a gente chama nome antigamente, na sua graça, depois da sua coroação. Ok? Bruno, o Brasil vai mudar
depois de independência, tipo assim, agora seremos uma nova nação, Bruno. Nossa, Bruno, o Brasil agora é independente, modernidade, liberdade, respeito ao próximo, fim da escravidão, né, Bruno? O Brasil vai mudar radicalmente depois de independência, Bruno? Não. O Brasil não vai mudar porcaria nenhuma. Escuta o que eu vou dizer, eu vou repetir. O Brasil pós-independente é o mesmo Brasil dependente. Sabiam disso? A mesma estrutura econômica, a mesma estrutura política, a mesma estrutura comercial. O Brasil vai continuar a mesma merda. A mesma merda. Ok? Vou repetir. O Brasil vai continuar a mesma coisa após a independência. Por quê, Bruno? O Brasil era uma monarquia. Reflitam comigo. Antes da independência, o Brasil era uma monarquia, né? Aí depois da independência, o Brasil virou o quê, Bruno? Uma monarquia. Era Dom João VI, agora é o filho dele que é o rei. Grande mudança. O Brasil, na época que era colônia, era uma monocultura, privilegiava a cana-de-açúcar, era escravista, tinha a mão de obra escrava predominante, era latifundiário, os grandes fazendeiros que mandavam, mesmo sendo os homens mais ricos. Depois da independência, o Brasil vai ser uma monocultura, latifundiária, escravista do mesmo jeito. Na época da colônia, o Brasil era ferrado pela Inglaterra, porque os produtos ingleses lascavam as manufaturas aqui. O Brasil dependia muito da Inglaterra. Depois da independência, o que é que vai acontecer? O Brasil vai continuar dependendo e muito da Inglaterra. Tá entendendo? Então, muito do Brasil continuou o mesmo, pessoal. Não mudou quase nada. Mudou o rei agora, porque era o pai, agora entrou o filho. Mas quem era rico no Brasil continuou rico, quem era pobre continuou pobre, quem era escravo continuou escravo, né? Então, eu quero que vocês tenham essa percepção. O Brasil não mudou quase nada com a independência. Continuou a mesma merda. Beleza? Mesma merda não, nossa. Palavra feia, Bruno, para você dizer em relação à sua nação. Então, ó, manutenção, que eu acabei de dizer, né? Já expliquei esse slide aqui todinho. Manutenção das estruturas sociais e econômicas. O Brasil vai continuar com a mesma sociedade, com a mesma economia. Latifúndio, agroexportação, né? Monocultura, mão de obra escrava. A nossa independência não teve participação popular. É por isso que o escravismo continuou, pessoal. Então, quem proclamou a independência do Brasil foram os ricos. Eu até já ouvi de um professor lá na faculdade, né, de história, ele quando a gente estava pagando Brasil 1, acho que era Brasil 1 ou era Brasil 2, que a gente viu a independência. Ele disse, não houve proclamação da independência no Brasil. Não houve. O que houve foi um acordo. O que houve no Brasil foi um acordo. Um acordo entre Dom Pedro I e os fazendeiros. Os fazendeiros morrendo de medo de perder seus privilégios vão chegar para Dom Pedro e dizer, Dom Pedro, a gente dá todo o apoio a você, todo o apoio. Se você precisar de dinheiro, precisar de soldado, que você precisar, nós daremos, mas a gente quer continuar com nossos privilégios, de homens ricos, brancos, donos de escravos, cheio de fazenda, né? Então, o que houve, na verdade, no Brasil não foi uma independência, pessoal, porque independência é com luta, independência é com revolução. Se você pegar todos os outros países da América e praticamente todos os países do mundo, todos eles se tornaram independentes através de uma luta. No Brasil não foi disparado um tiro, ninguém levou um cocorote. O Brasil não deu um cocorote em ninguém levou um gabilé na orelha aqui no Brasil para ele ser independente. Você está entendendo? Por quê? Porque foi um acordo. Os homens ricos do Brasil, ao lado de Dom Pedro I, fizeram um acordo. Olha, então, você mantém nossos privilégios de fazendeiros, latifundiários, você continua com os seus de rei, né? Você vai ser o rei, querendo ou não, você vai ser poderoso, você vai ser o rei, e a gente continua aqui com as nossas fazendas, com nossos escravos, vendendo para a Europa. E fizeram esse acordo e deu certo. Então, a Roberta falou uma coisa muito interessante. Aprendemos
uma coisa quando crianças e agora vemos que era bem diferente. Pois é. A história do Brasil foi muito romantizada. Foi, viu? Foi, eu fui vítima disso, pessoal. Fui vítima dessa. Eu só comecei a ver com os outros olhos depois que eu comprei um livro. Fui comprar livro, e nem na faculdade, sabe? Você vê. Claro que na faculdade você vê um outro olhar, mas infelizmente a faculdade de História você aprende muito mais coisa que nem usa na sala de aula, sabe? O que você usa na sala de aula é bem pouco. Eu tive que meter a cara no livro depois que me formei para saber dar uma aula que preste. Né? Eu comecei a dar aula 1 ano antes de me formar. Né? Eu me formei no final de 2010 e no início de 2010 eu já estava trabalhando. Mesmo sem ser formado, Nossa Senhora me chamou para substituir o professor da época, que era Flaviano. E aí fui. Foi uma viagem, não sei saber de nada, só sabia o que eu via na UERN, e na UERN eu não ia usar as coisas da UERN na sala de aula, ensinando para criança de 6º, 7º, 8º ano. Tive que aprender, meter a cara no livro e tudo mais. Então, Roberta, é assim, né? Mas estamos aqui para isso, para mostrar uma outra visão para vocês, né? Do que pode ter acontecido. Eu posso estar completamente errado no que eu estou falando aqui e pode estar certo o livro de data. Então, a história tem isso. Não é uma ciência exata. Beleza? Eu quero que vocês entendam a história como algo subjetivo. Né? Eu tenho minha verdade e tal. Né? Claro que existe a verdade verdadeira, né? Mas existe a minha visão, a sua visão, a visão de outros historiadores. A gente tem que ter cuidado. O que eu odeio na história é isso. Eu vou fazer um concurso de história. Para mim, aquela alternativa tá perfeita, tá correta, mas para a banca não tá. Tem uma outra mais correta que ela. Eu fico puto. Não, isso aqui era correta. Por que não é para a banca? Né? Infelizmente, história ela dá muita brecha para outra interpretação, que às vezes o que é certo para mim não é certo para a banca. É isso que eu chamo de um tapa bem dado. Beleza, ó. Então, vou finalizar, pessoal. Me dê mais só. Vamos até 9h30, beleza? Eu tive que sair. Eu nem sei quanto tempo eu demorei na hora que eu saí. 2 ou 3 minutos, enfim. Então vamos até 9h30. Vamos esticar um pouquinho. A aula começou um pouquinho mais cedo, mas vamos até 9h30. Beleza? Então vocês entenderam isso, né? O Brasil não mudou quase nada depois da independência. Beleza? Continuou com suas estruturas sociais e as suas estruturas econômicas. Ok? Show de bola. Aliança circunstancial de interesse de Dom Pedro e as elites para manter seus privilégios. Isso aqui eu já falei várias vezes. Ó, qual era a ordem social e econômica do período colonial? Latifúndio, monocultor, né? Escravista, exportação, só tudo que eu já expliquei. O Brasil vai continuar com essas mesmas características. Essas mesmas características, ok? Bruno, todo mundo foi a favor da independência do Brasil? Não. Lembre-se, pessoal, que desde 1530, né, quando o Brasil passou a ser colonizado, existiam aqui muitos portugueses, né? Existiam muitos portugueses aqui. E esses portugueses sempre foram muito fiéis a Portugal. Então, na Bahia, Pernambuco, a Bahia principalmente, pessoal, a Bahia tinha muitas famílias de portugueses muito fiéis a Dom João VI, que queriam que Dom João VI invadisse o Brasil e prendesse o filho para que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Né? Então, houve várias revoltas, depois do 7 de setembro, várias revoltas contra o governo, né, e a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I, para você ter noção. Muitas e muitas famílias não queriam que o Brasil se tornasse independente. Essas famílias eram as portuguesas. Por quê? Porque na época da colônia, quem pagava menos impostos era o português. E o brasileiro, ó, tomasse na tarraqueta. Então, o português pagava bem pouquinho imposto, porque era português, e o brasileiro pagava altos impostos. Mas agora que o Brasil é independente, português e brasileiros vão pagar o mesmo imposto. Não tem mais essa diferença. Né? E Dom Pedro I podia até perseguir o português. Olha, sim, você é português, sim, você gosta de Portugal, né? Que legal, tem um negócio legal para você, que o imposto toma o ICMS aqui de 10% na sua cabeça.
né? Então, muitos ficaram com medo do governo Dom Pedro I. Vixe, vou perder meus privilégios de português. Por quê? Porque o Brasil não é mais de Portugal. Então, houve várias revoltas de portugueses no território brasileiro. E aí você fica, Bruno, aí como foi que o Brasil, uma nação bem novinha, recém-independente, recém-formada, conseguiu controlar essas revoltas, sendo que não tinha exército. O Brasil não tinha exército, pô. O Brasil tinha acabado de ser proclamado um país, não tinha dado tempo de fazer um exército. O exército que tinha era o português, era inimigo. É aí onde está. Já começou os gastos. Por quê? Porque Dom Pedro I teve que contratar mercenários, ou seja, coisa de contratar soldados que lutam por dinheiro. O mercenário é aquela pessoa que faz tudo por dinheiro. Você paga ele, ele faz o que você quiser. Você pagando, ele vem. Então, Dom Pedro I gasta, né, dinheiro, sobretudo pegando emprestado da Inglaterra, né, porque o Brasil, o pai dele, quando foi para Portugal, esvaziou o Banco do Brasil e foi, Dom João VI, antes de sair para Portugal, visitou o Banco do Brasil, esvaziou o cofre, botou no navio e levou, deixou o Dom Pedro aqui liso, quebrado. A sorte foi o apoio dos fazendeiros, né? Tanto que o Banco do Brasil vai ser decretada a falência dele. E aí pega dinheiro emprestado para contratar mercenários para acabar com essas revoltas anti-independência do Brasil, anti-primeiro reinado, né? Porque a partir do momento que Dom Pedro I está mandando no Brasil, a gente entra numa fase que a gente chama de primeiro reinado. Beleza? Então, o Brasil imperial, ele é dividido em 3 pedaços. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, entre o primeiro e o segundo reinado, nós temos o período regencial. Beleza? O Uruguai vai se separar do Brasil, né? O Uruguai, que tinha sido invadido por Dom João VI, vai conseguir se separar do Brasil, vai aproveitar essa instabilidade política, ok? Aumento dos impostos para bancar esses gastos, né? Com guerras, com revoltas contra a independência, mas a unidade territorial do Brasil, ela foi mantida. A unidade territorial do Brasil foi mantida, meu povo. Ou vocês sabem aí algum pedaço do Brasil que era do Brasil e não é mais? Alguém sabe aí algum pedaço do Brasil que era do Brasil, hoje é um país aí da América? Não teve, pessoal. O Enem já cobrou uma vez uma questão que queria saber por que o Brasil foi o único país da América do Sul que não se espatifou. Se você pegar todos os outros, são bem menores, porque foram torados em vários pedaços. Um proclamava uma república aqui, outro proclamava uma república aqui, outro uma república aqui, e aí virava 3 países. Por que o Brasil foi o único que conseguiu manter todo o seu território gigantesco dentro da América do Sul? Já pararam para refletir sobre isso? Por que a gente é o maior país da América do Sul? Por que a gente não estourou em vários países? E a resposta que o Enem quis na alternativa está na seguinte frase: o Brasil era uma monarquia entre repúblicas. O Brasil foi o único país da América do Sul que, ao se tornar da América do Sul, não, da América como um todo, de cabo a rabo, do Alasca ao Oxuaua. O Brasil foi o único país que, depois que se tornou independente, continuou uma monarquia. Beleza? Então, por ter continuado uma monarquia, por ter uma família real aqui, isso fortaleceu muito a estrutura. Então, era diferente de ter um republicano no Nordeste, aí tinha outro no Amazonas, aí tinha outro no Sudeste, outro no Sul. Aí cada um ia querer uma república do seu jeito, aí o Brasil ia se espatifar mesmo. Mas como tinha um cara que tinha uma ideia para o Brasil todo, e não abriria mão de um palmo de terra do Brasil, que era Dom Pedro I, porque ele vinha de uma família, de uma linhagem real, então ele tinha a mentalidade de um rei, de alguém que quer manter as suas terras. Por isso que o Brasil não se estourou, pessoal, em vários pedaços. Porque nós tínhamos um rei aqui, e não um presidente, não um Simão Bolivar, um revolucionário, um liberal. Quem mandava no Brasil era um rei. E isso
fortaleceu as estruturas. Então, quem se levantou contra a unidade territorial do Brasil, tchau. Lembra da aula passada, das revoltas? Todo mundo perdeu a cabecinha. Todo mundo que pensou em separar o Brasil, crau. Com Dom Pedro I não vai ser diferente. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o primeiro reinado em si, né? O governo de Dom Pedro I foi muito conturbado, vocês vão ver muita corrupção, muito gasto, muito namoro, né? Mas é bem interessante, ok? Mas para finalizar aqui a nossa aula de independência, a gente vem aqui, ó, sobre o reconhecimento do Brasil como uma nação. Quem foi que reconheceu o Brasil como uma nação independente? Porque o Brasil não é só decretar independência e o mundo, o Brasil decretou independência, ó. Agora o Brasil não é mais de Portugal, não, né? Tem que se ter oficialmente o reconhecimento. O primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi o nosso querido Estados Unidos da América, em inglês, United States America. Né? Por que, Bruno? Que os Estados Unidos foi logo, o Brasil é independente, vamos reconhecer, vamos mandar logo um documento dando os parabéns e tudo mais. Né? Por quê? Por causa da doutrina Monroe. Doutrina Monroe, criada pelos americanos, né? Pelo político Monroe, ela é resumida na seguinte frase: a América para os americanos. Então, o que era a doutrina Monroe, Bruno? A doutrina Monroe era um ensinamento, era uma ideia de que a América não era mais para ser influenciada pela Europa. A América deve ser governada pelos americanos. Então, era como se fosse um estímulo. O Brasil agora é independente, pois vamos apoiá-lo, vamos reconhecer ele, porque para a Europa não vir, para Portugal não queria mais recolonizar, sabe? Então a doutrina Monroe ela tinha essa ideia de apoiar os países americanos para eles se libertar de vez das correntes europeias, ok? E buscando também mercado consumidor para o seu algodão, para o fumo, ok? Para os produtos produzidos pelos Estados Unidos. Então eles tinham o interesse aqui de que o Brasil fosse independente, né, a América para os americanos e também buscando mercado para os seus produtos. Depois vem Portugal, né? O Brasil vai pagar a bagatela de 2 milhões de libras esterlinas, né? 2 milhões de libras, pessoal. Okay? O Brasil vai ter que pagar uma indenização a Portugal para que Portugal reconheça o Brasil como independente. Bruno, o Brasil tinha esses 2 milhões? Tinha não. Teve que pegar emprestado. Emprestado a quem? A Inglaterra. Então, a Inglaterra vai emprestar os 2 milhões, né? Vai emprestar os 2 milhões a Portugal, ao Brasil, para que o Brasil dê a Portugal, para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Olha só a curiosidade. Olha só aí, Walter, a lógica. Portugal devia tanto dinheiro à Inglaterra que esses 2 milhões nunca saiu da Inglaterra. Vocês acreditam nisso? Nunca saiu. Esse dinheiro nunca saiu da Inglaterra. Portugal já devia tanto que eles só fizeram descontar lá na cadernetinha. Vixe, Portugal está devendo não sei quantos milhões aqui. Esses 2 milhões eu vou apenas riscar aqui da cadernetinha dos fiados de Portugal. Portugal já devia muito dinheiro à Inglaterra. Então só fizeram descontar esses 2 milhões aí na dívida que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Então a Inglaterra emprestou esse dinheiro para que o Brasil pagasse a Inglaterra, né? Para ter a sua independência reconhecida. Renovaram o Tratado dos Portos Livres, né? Dos baixos impostos, aqueles tratados, pessoal, de 1808 para frente, em que Portugal abriu as pernas da economia brasileira para a Inglaterra, então teve que ser tudo renovado. A Inglaterra continuou dando as cartas na economia brasileira, ok? Então, o Brasil continuou com a dependência econômica da Inglaterra muito forte mesmo. Você tem noção, vai ter o Tratado dos Panos e Vinhos, né, de Dom João, em que Portugal era obrigada a só comprar tecido da Inglaterra. E a Inglaterra era obrigada a só comprar vinho de Portugal. Só que se compra, pessoal, muito mais pano do que vinho. Então, a Inglaterra sempre tinha muito mais lucro do que Portugal, porque vinho você não compra igual você compra roupa, né? A roupa naquele período se acabava muito rápido, então a
a demanda por roupa era muito maior. Então, Portugal era direto comprando roupa a Inglaterra. E a Inglaterra comprava lá um vinhozinho e tal, só para dizer que estava comprando. Então, sempre a Inglaterra vai se valer, vai ser a espertinha, né? A quem vai se dar bem nessas relações comerciais entre Inglaterra, Portugal e o Brasil também, ok? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai estudar o governo de Dom Pedro I, beleza? Quero deixar meu abraço, quero pedir desculpa a vocês pelo contratempo aqui, eu tive que sair no meio da aula, mas eu peço a compreensão de vocês. Estou com uma criança de 2 meses e ainda está aprendendo a dormir bem. Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula, beleza? Qualquer dúvida é só falar. Um abração para vocês, cheiro, beleza? Valeu aí, meu povo. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, Letícia. Valeu, aula show.